Hoje na história com o professor José Ricardo, estamos no dia 25 de junho de 2020. Exatamente hoje, há 140 anos, nascia João Cândido Felisberto, que entrou para a história como João Cândido, o almirante negro, o mestre-sala dos mares, o líder da Revolta da Chibata de 1910, a primeira revolta feita por negros aqui no Brasil após a proclamação da República. João Cândido, minha gente, nasceu de uma família de escravos, filho de ex-escravos, nascido 6 anos após a lei do ventre livre, o que fazia dele um negro liberto. Ainda na juventude ele entrou na Marinha, que na época se chamava-se Armada. João Cândido participou de várias missões, chegou até aí, inclusive para o Acre, que naquela época ainda nem fazia parte do território brasileiro. Lá no Acre, ele contraiu tuberculose, inclusive. João Cândido viajou por vários países e também esteve aqui em Recife, Pernambuco, onde durante 6 meses, em 1903, foi instrutor na Escola Aprendiz de Marinheiro. João Cândido viajou para a Inglaterra e lá na Inglaterra teve contato com a Marinha Britânica. O que ele percebeu de diferente entre a Marinha Brasileira e a Marinha Britânica? O tratamento que era dado aos marinheiros. Aqui no Brasil, ainda na época da República Velha, na década de 10, eram comuns castigos corporais, as chamadas de chibatadas. Esses castigos variavam de 25, podendo chegar até 250 chibatadas em caso de subordinação contra os comandantes. Durante anos, João Cândido quis acabar com o castigo das chibatadas no Brasil, principalmente porque esse castigo era aplicado aos marinheiros de baixa patente, e sua maioria oriundos de ex-escravos. Exatamente, negros como eles que eram os mais castigados. O que aconteceu então? Em 1910, um marinheiro brigou com outro e fala-se que ele teria puxado a navalha contra o seu colega. Por causa disso, teria sido sentenciado a levar as 250 chibatadas. Alguns historiadores duvidam do número das chibatadas, acham que é um pouco exagerado. O que é verdade é que o castigo aconteceu de fato e que esse marinheiro saiu com as costas praticamente ensanguentadas e cortadas. Foi o pretexto para que João Cândido, juntamente com 2.300, mais de 2.300 marinheiros se revoltassem, tomassem 4 navios, dentre eles o encoraçado Minas Gerais, que era o maior deles, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e o Teodoro, e iniciassem uma revolta para que fosse acabado no Brasil o castigo das chibatadas. Esses navios foram levados para a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. É bom lembrar que naquela época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E foi-se ameaçado. Ou se acabava com as chibatadas, ou os marinheiros iriam bombardear a cidade. Alguns tiros de canhão foram até disparados e causaram alguns estragos, causando inclusive 2 mortes. Quem era o presidente do Brasil naquela época? Hermes da Fonseca, que, pasmem senhores, havia tomado posse apenas uma semana. E aí o Hermes resolveu atender os revoltosos. A revolta da Chibata durou apenas 5 dias. E, curiosamente, começou no dia 22 de novembro de 1910. Por que eu estou chamando a atenção para o dia 22 de novembro? Para a data 22 de novembro. E aí, você que está me assistindo, lembrou? 22 de novembro, dia que se comemora a morte de Zumbi dos Palmares, que hoje nós comemoramos como sendo o Dia da Consciência Negra, embora naquela época não se comemorasse como tal. O que aconteceu então? O governo cedeu às reivindicações de João Cândido, porém foi apenas uma manobra estratégica, porque João Cândido e os marinheiros acabaram sendo presos, acabaram sendo torturados. João Cândido ele é mandado para a prisão da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, que era a prisão naval. Ele é colocado numa cela onde cabiam apenas 2 pessoas. Na realidade, foram colocadas 17 pessoas. Durante a noite, os soldados colocaram pás de cal sobre essa cela. 17 pessoas
Eles estavam nus, vocês vão lembrar isso, um amontoado sobre os outros. E aí, a quantidade de cal que era na cela, quando abria a cela no outro dia, de 17 pessoas, apenas 2 haviam sobrevivido. João Cândido e João Avelino. Em condições precaríssimas. É bom que se diga isso. João Cândido, se você acha que o calvário de João Cândido acabou, você está enganado. Após isso, ele foi internado como sendo louco, sendo depois tirado do hospício porque não apresentou nenhum tipo de manifestação que atestasse loucura. João Cândido, ele é expulso da Marinha, ele é julgado, ele é condenado e ele passa a viver uma vida de pobreza, onde durante mais de 30 anos viveu como pescador. No ano de 1969, já idoso, cansado, João Cândido sucumbe diante de problemas, de câncer no intestino e acaba falecendo. Termina assim a história daquele que ousou enfrentar os poderosos, mas que conseguiu acabar com o castigo das chibatadas aqui no Brasil. João Cândido entra para a história como o almirante negro, como o negro que conseguiu libertar seus pares, libertar seus irmãos de um castigo cruel, vil, torpe e horroroso. Hoje, quando nós falamos tanto da luta contra o racismo, hoje, quando nós falamos tanto da luta contra a discriminação, lembrar a saga de João Cândido e da revolta da chibata é dar a ele o merecido reconhecimento pelo papel que ele teve na nossa história, pelo papel que ele teve na luta do povo negro. João Cândido foi homenageado várias vezes. Porém, até hoje, sua família e seus descendentes ainda não receberam as indenizações que correspondem pelos anos em que ele foi afastado injustamente da Marinha Brasileira. Escolas de samba, a União da Ilha, já homenageou João Cândido. Uma novela da Globo chamada Lado a Lado também cita a revolta da chibata. João Cândido foi tema também de uma música chamada Mestre Sala dos Mares, composta em 1970 por João Bosco e Aldir Blanc e gravada pela inesquecível Elis Regina. Essa é a história do marinheiro João Cândido Felisberto, o almirante negro, o mestre Sala dos Mares, que hoje, exatamente hoje, dia 25 de junho de 2020, está completando 140 anos de nascimento. E esse foi o nosso Hoje na História, do professor Zé Ricardo, do Muita História para Contar. E aí, gostou do vídeo? Aproveite, se inscreva, recomenda, ative o sininho para receber as nossas notificações e colabore com o nosso trabalho de divulgação histórica, que é feito com todo amor e com todo carinho. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima com mais um Muita História para Contar com o professor Zé Ricardo. Valeu!